A juiz esclarece. Vamos continuar no domínio do Estatuto do Aluno e da Ética Escolar e vamos focar em particular as sanções disciplinares. As sanções disciplinares são aplicadas quando haja um comportamento do aluno que esteja tipificado como ilícito disciplinar. Já vimos noutra sessão que havia comportamentos que davam lugar no âmbito da questão da disciplina a medidas corretivas e outras a medidas sancionatórias disciplinares, que são, em síntese, aquelas que correspondem a comportamentos mais gravosos que, para além da necessidade de educação, dão aso a uma punição. As infrações disciplinares, das quais já falámos noutra sessão, dão lugar à comunicação de quem as presencia, quer seja funcionário ou professor, portanto, dão lugar a uma comunicação à direção do agrupamento ou da escola não agrupada e também ao diretor de turma. Temos vários tipos de medidas disciplinares sancionatórias aplicáveis. São elas a repreensão registada, a suspensão até 3 dias úteis, a suspensão da escola entre 4 e 12 dias úteis, a transferência da escola e a expulsão da escola, que é a mais gravosa. No que se refere à repreensão registada, se a infração for cometida em contexto de aula, pode ser aplicada pelo próprio professor, que irá reportar a situação ao diretor do agrupamento ou da escola não agrupada. Portanto, basta que se desenvolva na sua presença o comportamento que dá lugar a essa sanção sancionatória disciplinar para que o professor no imediato a possa aplicar. Se não for o caso, se não for em contexto de aula, o comportamento que motiva a aplicação dessa sanção, competirá então ao diretor do agrupamento ou da escola não agrupada aplicar a repreensão registada. No que se refere à suspensão até 3 dias úteis, é uma medida dissuasora, que também é aplicada pelo diretor do agrupamento ou da escola não agrupada. Ouvem-se, se o aluno que comete a infração disciplinar for menor, são ouvidos os pais ou encarregados de educação acerca do plano de atividades que deverá ser levado a cabo, respeitado pelo aluno durante o período da suspensão. Se o aluno for maior, será ouvido o próprio aluno acerca desse plano de atividades, cujo cumprimento é obrigatório, apesar de estar suspenso até 3 dias da frequência da escola, portanto, deverá respeitar o plano de atividades que vier a ser determinado, depois de exercidos esses direitos de audição. A suspensão entre 4 a 12 dias úteis é aplicada também pelo diretor do agrupamento ou da escola não agrupada. Já há lugar a um procedimento disciplinar mais formal, tal como as outras 2 sanções que eu mencionei, que são da transferência da escola e da expulsão. Relativamente a essas sanções disciplinares, portanto, como disse, há um procedimento mais formal que irei esmiuçar noutra sessão, que deverá ser observado, em que são assegurados, portanto, os direitos de defesa e de audição, quer do aluno, quer dos encarregados de educação ou pais, quando o aluno seja menor. Durante esse período de suspensão também há lugar a elaboração de um plano de atividades que deverá ser cumprido pelo aluno. Obviamente que esse plano de atividades também requer audição, quer do aluno se for maior, quer dos pais ou encarregados se o aluno for menor, e cumpre aqui focar isto: se esse plano de atividades não for cumprido, poderá dar lugar à aplicação de uma outra medida sancionatória disciplinar.
No que se refere à medida sancionatória que consiste na transferência de escola, esta medida só pode ser aplicada a alunos que tenham pelo menos 10 anos de idade e apenas se existir na localidade ou numa localidade próxima outra escola que possa acolher o aluno e for servido de transportes públicos ou escolares. Essa medida é aplicada quando se verificar que a permanência do aluno na escola, portanto, é nocivo, quer para a sua própria formação, quer para a restante comunidade educativa. É preciso verificar, portanto, que não é possível educar o aluno para o comportamento correto com uma sanção menos gravosa. Só no caso de se chegar à conclusão que as sanções menos gravosas não são adequadas ou idóneas para aquele fim de fazer perceber ao aluno que o seu comportamento não foi o mais correto, que tem de mudar o comportamento, só nesse caso é que essa medida poderá ser ponderada. Como disse, é necessário que haja outra escola na localidade ou próxima da localidade que esteja servida por transportes públicos ou escolares. Terão de ser ouvidos os pais e encarregados de educação relativamente a essa questão, antes de aplicação dessa medida, que, como disse, também é precedida de um processo disciplinar que iremos esmiuçar noutra sessão. No que se refere à medida de expulsão, ela é aplicada quando não haja outra medida que todo em todo permita que o aluno perceba que o comportamento adotado não foi o correto. Portanto, quando se verificou que, de acordo com o histórico, o historial do comportamento do aluno naquela escola, portanto, a sua permanência na escola não lhe permite apreender, portanto, os conteúdos, não lhe permite cumprir os direitos e deveres do Estatuto e da Lei de Base do Sistema Educativo. Portanto, quando a permanência do aluno na escola se revelar de todo em todo infrutífera, nociva para a restante comunidade, para os restantes membros, alunos, professores e outros que integram, portanto, a comunidade educativa, então poderá ser aplicada essa sanção a alunos maiores. Esta sanção implica que o aluno seja impedido de concluir o ano em curso e ainda que nos 2 anos letivos subsequentes também não possa frequentar aquela escola. Portanto, a medida de expulsão redunda nisto: o ano letivo em curso fica perdido e, tal como os 2 anos subsequentes, os 2 anos letivos subsequentes, constituem proibição para o aluno de frequentar aquela mesma escola. Relativamente às medidas disciplinares sancionatórias, queria também focar que, diversamente, enfim, relativamente às medidas corretivas, existe uma ligeira diferença. Elas podem ser, nas medidas corretivas, cumuladas. Relativamente às medidas sancionatórias disciplinares, a um mesmo facto apenas pode ser aplicada uma medida sancionatória disciplinar. Portanto, cumpre verificar se, perante aquela infração que foi cometido, qual é a sanção disciplinar mais idónea, portanto, para fazer cumprir os objetivos do Estatuto e da Lei de Base do Sistema Educativo em geral, permitir qual é a sanção disciplinar que pune adequadamente aquele comportamento ilícito que foi desenvolvido e, simultaneamente, permite fazer interiorizar ao aluno qual o comportamento correto que, dali para frente, deve passar a desenvolver. Relativamente às medidas sancionatórias disciplinares e ao seu elenco, penso ter dito o essencial. Iremos abordar na próxima sessão o procedimento disciplinar aplicável no caso das mais gravosas. Oxalá tenha sido clara. Bem-aja pela atenção.